300 guerreiros tupinambá não aparecem na porteira da sua fazenda por acaso. Eles vêm por sangue, por justiça ou por guerra. E Teodoro T.O. Cavalcante estava prestes a descobrir qual das 3 opções era a verdadeira. Mas para entender como chegamos aqui, precisamos voltar 36 horas. Quando tudo começou, sob o sol escaldante do sertão de Pernambuco, a fazenda de T.O. ficava nos confins de Petrolina, onde a Caatinga encontra o São Francisco, num pedaço de terra que parecia esquecido por Deus e pelos homens. Aos 36 anos, T.O. já tinha visto de tudo, um pouco criando cabras e plantando palma. Tinha sobrevivido a 3 secas severas, enfrentado jagunços, perdido tudo e reconstruído 2 vezes. Mas naquela manhã de outubro, quando avistou a pequena silhueta cambaleando em sua propriedade, algo no ar parecia diferente. Pesado, como se o próprio destino estivesse preparando uma armadilha. Eram 7 da manhã. E o calor já castigava sem piedade. T.O. estava consertando o bebedouro das cabras perto do açude, quando um movimento chamou sua atenção. Uma criança, talvez uns 10 anos, caminhava em zigue-zague em direção à água. As roupas da menina estavam em farrapos, trajes tradicionais indígenas que já tinham visto dias muito melhores. Mesmo de longe, T.O. podia ver que ela estava à beira do colapso. A maioria dos fazendeiros da região teria pego a espingarda primeiro e feito perguntas depois. As tensões entre os colonos e os povos indígenas locais vinham se intensificando há anos. Disputas por terra, água e direitos haviam criado um barril de pólvora pronto para explodir. Ataques e contra-ataques mantinham todos em constante estado de alerta. Mas T.O. sempre foi diferente. Talvez diferente demais para o próprio bem. Ele largou as ferramentas e caminhou lentamente em direção à criança, com as mãos abertas e movimentos deliberados para não assustá-la. À medida que se aproximava, pôde ver com mais clareza. Era uma menina, seus olhos escuros grandes demais para o rosto magro e queimado de sol. Os lábios estavam rachados e sangrando pela desidratação. Ela olhou para ele com uma mistura devastadora de terror e súplica silenciosa. A menina começou a falar rapidamente numa língua que T.O. não compreendia, mas seus gestos eram universais. A mão na boca, depois apontando para a garganta, em seguida para o açude. Estava morrendo de fome e sede. Provavelmente não comia há dias. T.O. pensou em seus vizinhos, no que diriam se o vissem ajudando uma criança indígena. Pensou nos avisos que tinha ouvido na feira de Petrolina sobre os recentes conflitos com as aldeias. Pensou no que seria prudente fazer, no que seria seguro fazer. Depois olhou novamente para aqueles olhos desesperados e tomou a decisão que mudaria tudo. Mas o que T.O. não sabia é que, naquele exato momento, a 40 quilômetros dali, um conselho de guerra estava sendo formado. E o homem que liderava aquela reunião tinha o poder de transformar toda a região num campo de batalha. O nome dele era Cauã Águia de Fogo, e ele estava prestes a fazer uma descoberta que colocaria T.O. na mira de 300 guerreiros sedentos por vingança. Sem dizer uma palavra, T.O. pegou a menina nos braços. Ela pesava menos que um saco de ração, uma coisa frágil e quebrada que ele carregou até sua casa de taipa. Ela não resistiu. Estava fraca demais para lutar, mesmo que quisesse. Enquanto caminhava, podia sentir o pequeno corpo tremendo. De medo, de fome ou de ambos, ele não conseguia distinguir. A casa de T.O. era simples. 2 peças, um fogão a lenha, uma rede e poucos móveis. Mas era limpa e, naquele momento, representava salvação para aquela criança. Ele assentou numa cadeira de madeira e se moveu rapidamente para preparar comida. Tinha sobras de baião de 2 da noite anterior, ainda morno na panela, e queijo coalho fresco que tinha feito pela manhã. O cheiro da comida pareceu reanimar a menina ligeiramente. E pela primeira vez, ele viu algo que poderia ser esperança brilhar em seus olhos. Enquanto servia a comida num prato de alumínio, T.O. notou algo que fez seu sangue gelar. Em volta do pescoço da menina, parcialmente escondido pelas roupas rasgadas, havia um colar distinto.
Intrincados padrões de sementes, penas de arara e miçangas que formavam símbolos que ele já tinha visto antes. Seu vizinho, Severino Matos, havia descrito aqueles mesmos padrões na semana passada, no bar da cidade. Eram as insígnias cerimoniais usadas pela família de Cauã Águia de Fogo, o cacique tupinambá mais poderoso e temido de toda aquela região. Um homem que tinha unificado 5 aldeias diferentes sob sua liderança. Um homem que, segundo as histórias, nunca tinha perdido uma batalha contra poceiros ou fazendeiros. A mão de Teó parou no ar, o prato de comida suspenso entre ele e a menina. Se esta criança fosse quem ele achava que era, não estava apenas ajudando uma menina faminta. Estava abrigando a filha do homem, que poderia trazer 300 guerreiros sobre sua cabeça sem pestanejar. Mas era tarde demais para voltar atrás. A menina já estava estendendo as mãos trêmulas para o prato, e Teó não conseguiu negá-lo. Ele entregou a comida e observou enquanto ela comia com a fome desesperada de quem não via alimento há dias. Cada garfada era uma prece silenciosa de gratidão. O que Teó não sabia era que, naquele exato instante, rastreadores tupinambá tinham acabado de encontrar o rastro da menina. E esse rastro levava diretamente para sua fazenda. Cauã Águia de Fogo estava cavalgando à frente do grupo, e seu rosto era uma máscara de fúria que prometia apenas uma coisa: alguém pagaria caro por aquilo. Muito caro. A menina terminou de comer e olhou para Teó com algo que poderia ser gratidão. Mas enquanto as sombras da tarde começavam a crescer, Teó não conseguia se livrar da sensação de que acabara de tomar a melhor decisão de sua vida. Ou a última. A criança adormeceu na rede de Teó em menos de 1 hora, a exaustão finalmente vencendo. Ele a cobriu com um lençol limpo e tentou se convencer de que tinha feito a coisa certa. Mas à medida que o sol se punha sobre a caatinga, essa convicção começava a desmoronar. O som de cascos na estrada de terra fez seu estômago revirar. Teó saiu da casa e viu 3 homens cavalgando apressadamente em sua direção. Seu vizinho Zé Damião vinha à frente, seguido por 2 homens que Teó conhecia da cidade. O sargento da polícia militar, Rivaldo Santos, e o pastor evangélico local, Josias Ferreira Teó, saiu antes que pudessem desmontar, esperando manter as vozes baixas para não acordar a menina. Mas Zé Damião já estava gritando antes que seu cavalo parasse completamente. Teó, seu louco desgraçado! Que diabo você está pensando? O rosto de Zé Damião estava vermelho, suado, uma mistura de raiva e algo que parecia pavor genuíno. O sargento aqui diz que viu sinais de fumaça vindo das serras essa tarde. Os índios estão procurando alguma coisa. Ou alguém. O sargento Rivaldo assentiu gravemente, ajeitando o cap na cabeça. Meu primo, que trabalha na FUNAI, mandou aviso da cidade. A filha do cacique Cauã sumiu faz 4 dias durante uma caçada. Dizem que ela se perdeu numa tempestade de areia. Ele fez uma pausa, estudando o rosto de Teó cuidadosamente. Você por acaso saberia alguma coisa sobre uma menina indígena desaparecida? Teó sentiu a boca secar completamente. O inteligente seria mentir, mandar os 3 embora e resolver aquilo sozinho. Mas esses homens eram seus vizinhos há anos. Tinham ajudado quando ele perdeu sua família. Estavam ali por preocupação genuína. Ela está lá dentro, Teó disse com voz calma, mas firme. Quase morta de fome e desidratada. Eu não podia deixar a menina morrer. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O único som era o vento quente da tarde assoviando pela caatinga seca. O pastor Josias foi o primeiro a falar, sua voz mal audível. Meu filho, você tem noção do que fez? Eu ajudei uma criança faminta, respondeu Teó. Mas mesmo ao dizer aquilo, ele percebia como soava ingênuo. Zé Damião começou a andar de um lado para o outro, passando as mãos pelo cabelo grisalho. Eles vão pensar que você sequestrou ela, Teó. Podem até já pensar isso. Cauã Águia de Fogo é conhecido por incendiar fazendas inteiras por muito menos que isso. Você sabe o que aconteceu com os irmãos Alcântara no ano passado? Teó sabia.
Os irmãos Alcântara tinham invadido terra demarcada para caçar. Quando os Tupinambá reagiram, os irmãos atiraram e mataram um jovem guerreiro. 3 dias depois, a fazenda dos Alcântara era só cinzas, e eles tinham fugido para Recife e nunca mais voltaram. O sargento Rivaldo já estava recuando em direção ao cavalo. Eu tenho que reportar isso, Teó. É meu dever. Mas vou te dar uma vantagem de algumas horas. Leva a menina de volta para o povo dela antes que eles te encontrem aqui. No escuro? Perguntou Teó. Ela mal consegue andar. E como eu devo chegar perto de uma aldeia Tupinambá sem ser recebido com flechada? Esse é seu problema agora, disse Rivaldo, montando seu cavalo. Eu vou para a cidade avisar todo mundo. Se Cauã decidir fazer um exemplo de você, pode não parar só na sua fazenda. Ele pode vir atrás de todos nós. Enquanto os 3 homens cavalgavam para longe, Teó ficou sozinho na escuridão que caía sobre a caatinga. E foi então que ele ouviu um som distante, mas inconfundível. O ritmo lento e metódico de tambores de guerra ecoando pelas serras. Eles não estavam esperando pelo amanhecer. Os Tupinambá estavam vindo naquela noite e traziam guerra. Teó correu de volta para dentro da casa, sua mente acelerada. Os tambores estavam ficando mais altos, mais próximos. Ele podia distinguir batidas individuais no ritmo agora. Lentas, deliberadas, absolutamente aterrorizantes. Não era o som caótico de um ataque. Era algo organizado, metódico, infinitamente mais perigoso. A menina se mexeu na rede, acordada pelo som dos tambores. Seus olhos se abriram completamente, e pela primeira vez, desde que Teó a encontrara, ele viu o reconhecimento cruzar seu rosto. Ela entendia o que aqueles tambores significavam muito melhor do que ele jamais entenderia. Ela falou rapidamente em sua língua nativa, pulando da rede e apontando para a porta, depois para si mesma. Seus gestos eram frenéticos, urgentes. Mesmo sem entender as palavras, Teó podia perceber o pânico genuíno. Ela estava tentando avisá-lo sobre algo importante, mas a barreira do idioma tornava impossível. Teó se ajoelhou ao lado dela, falando o mais calmamente que conseguia. Eu sei que você não está me entendendo, pequena. Mas eu estou tentando te ajudar. Esses tambores é seu povo vindo te buscar, não é? A menina assentiu vigorosamente. Então agarrou a camisa de Teó e o puxou em direção à janela. Ela apontou para fora e começou a levantar os dedos, contando. Abriu e fechou as mãos repetidamente. Teó contou junto, 10, 20, 30, 40. Ela continuou. 100, 200, 300. As pernas de Teó quase falharam. 300 guerreiros. Ele esperava talvez uma dúzia de homens bravos e zangados com quem pudesse de alguma forma conversar. Mas 300? Isso era um exército. Suficiente para queimar cada fazenda num raio de 100 quilômetros. Os tambores pararam de repente. O silêncio que se seguiu foi de alguma forma pior que o som. Teó se moveu até a janela e espiou na escuridão. A princípio não viu nada. Apenas a caatinga banhada pelo luar. Então, como o espírito se materializando da própria noite, ele começou a distinguir formas se movendo pela sua propriedade. Vinha uma informação perfeita. Guerreiros a pé e a cavalo, espalhados num amplo semicírculo que estava lentamente se fechando ao redor de sua casa. Mesmo sob o luar fraco, eu podia ver a pintura tribal em seus rostos, os cocares de penas, as lanças e arcos em suas mãos. Estes não eram homens que vieram negociar. A menina puxou a manga de Teó novamente, desta vez fazendo um gesto que cortou sua garganta. Ela estava tentando avisá-lo sobre algo crucial. Mas o quê? E então Teó entendeu, e o horror daquela compreensão quase o fez cair. A menina não era apenas a filha do cacique. Ela era algo muito mais importante. E se algo tivesse acontecido com ela sob os cuidados de Teó, mesmo que não fosse culpa dele, Cauã não teria escolha a não ser transformá-lo num exemplo que ninguém jamais esqueceria. Uma voz solitária chamou da escuridão, falando em português com sotaque forte, mas com clareza perfeita. Homem branco, sabemos que você pegou algo que nos pertence. Mande a menina para fora, e talvez você viva para ver o amanhecer. A garganta de Teó secou completamente.
A voz carregava autoridade absoluta, o tipo de comando que não precisa de gritos para ser obedecido. Este tinha que ser o próprio Cauã Águia de Fogo. Teó tinha ouvido histórias sobre o homem, como ele tinha unido tribos rivais sob sua liderança, como tinha enfrentado a Polícia Federal 3 vezes e vencido todas elas, como nunca tinha deixado uma injustiça contra seu povo sem resposta. E agora, Teó estava prestes a enfrentá-lo numa conversa que poderia terminar com todos mortos. Teó deu um passo em direção à porta, mas a menina agarrou seu braço com força surpreendente para alguém tão pequena e frágil. Ela balançou a cabeça freneticamente, apontou para si mesma e fez novamente o gesto cortando a garganta. Então apontou para Teó e fez o mesmo gesto. Ela estava tentando avisá-lo que se ele simplesmente a mandasse para fora, sem contexto, sem explicação, ambos poderiam morrer. Foi então que Teó finalmente entendeu a gravidade completa da situação. A menina não era apenas importante, ela era a única filha do cacique. Na cultura tupinambá, isso a tornava não apenas valiosa para sua família, mas para todo o futuro da linhagem. Se algo tivesse acontecido com ela, se houvesse qualquer suspeita de que ela foi maltratada ou abusada, Cauã não teria escolha. Ele teria que fazer de Teó um exemplo tão brutal, tão inesquecível, que nenhum homem branco jamais ousaria tocar em uma criança indígena novamente. Não era apenas sobre vingança. Era sobre enviar uma mensagem que ecoaria por gerações. Teó percebeu com horror crescente que salvar a vida da menina tinha sido a parte fácil. Agora ele tinha que provar a 300 guerreiros armados e pintados para a guerra que ele a tinha salvado, não sequestrado. E ele tinha cerca de 30 segundos para descobrir como fazer isso antes que Cauã Águia de Fogo perdesse a paciência e transformasse aquela fazenda em um túmulo. Lá fora, na escuridão, Teó não podia ver o que estava acontecendo entre os guerreiros. Mas se pudesse, seu sangue gelaria ainda mais. Porque vários dos homens mais jovens estavam questionando por que Cauã ainda estava falando. Por que não simplesmente atacar e acabar logo com aquilo? E um guerreiro em particular, um homem coberto de cicatrizes chamado Ubirajara Lança Quebrada, estava começando a desafiar a autoridade do cacique abertamente. Em menos de um minuto, Teó não enfrentaria apenas a fúria de um pai. Ele enfrentaria uma rebelião dentro da própria tribo. E quando isso acontecesse, nada no céu ou na terra poderia salvá-lo. Teó tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ele abriu a porta da casa e saiu com as mãos levantadas, a menina seguindo logo atrás dele. A cena que o aguardava era algo saído de seus piores pesadelos. 300 guerreiros tupinambá em formação perfeita, um círculo impenetrável ao redor de sua propriedade. A pintura tribal brilhava sob o luar, vermelhos, pretos e brancos criando padrões que contavam histórias de guerra e sangue. Todos os arcos estavam armados, todas as lanças apontadas diretamente para ele. Na frente da formação estava um homem que só podia ser Cauã Águia de Fogo. Alto, talvez 1,90 m, ombros largos e uma presença que dominava o espaço ao seu redor. Seu cocar de penas de águia descia pelas costas e seu rosto estava marcado por pinturas que pareciam chamas subindo por suas bochechas. Mas eram seus olhos que faziam Teó tremer, 2 poços negros queimando com uma fúria tão intensa que parecia física. A menina não hesitou. Ela correu em direção ao pai, chamando em sua língua nativa. Mas ao invés da reunião alegre que Teó esperava, a expressão de Cauã ficou ainda mais sombria, se isso era possível. O cacique desmontou de seu cavalo num movimento fluido e se ajoelhou ao lado de sua filha. Ele a examinou cuidadosamente, enquanto ela falava rapidamente, gesticulando de volta para Teó e para a casa. Teó não conseguia entender as palavras, mas podia ler a linguagem corporal do cacique perfeitamente. Cada músculo no corpo de Cauã estava tenso como corda de arco, prestes a se romper. Seus dedos apertavam e soltavam o cabo de uma faca cerimonial presa à cintura.
O que quer que a menina estivesse dizendo não estava melhorando a situação. E então aconteceu o impensável. Do meio da formação, um guerreiro deu um passo à frente. Depois outro, e mais outro. Era o Birajara Lança Quebrada. E ele estava fazendo algo que nenhum guerreiro deveria fazer, desafiando seu cacique publicamente, diante de toda a tribo e de um inimigo. Na cultura tupinambá, isso significava apenas duas coisas possíveis. Ou Cauã teria que provar sua autoridade através da força, ou perderia o respeito de seus guerreiros para sempre. E Teó estava prestes a se tornar o sacrifício que decidiria esse conflito. Finalmente, Cauã se levantou e caminhou em direção a Teó com passos lentos e deliberados. Os outros guerreiros permaneceram em suas posições, mas ajustaram suas armas. O som de 300 cordas de arco sendo tensionadas criou um sussurro sibilante, como cascavéis preparando o bote. Cauã parou a apenas 1 metro de distância, perto o suficiente para que Teó pudesse ver as cicatrizes rituais no peito nu do cacique. Marcas de incontáveis batalhas, cada uma contando uma história de sangue derramado e vitórias conquistadas. Minha filha me diz que você a alimentou, Cauã falou. Seu português preciso, mas carregado de um sotaque que tornava cada palavra mais pesada. Ela me diz que você lhe deu abrigo quando ela estava morrendo. Sim, Teó respondeu, sua voz surpreendentemente firme, considerando o terror que sentia. Ela estava praticamente morta de fome. Eu não podia deixar uma criança morrer assim. Cauã o estudou por um longo momento. Ela também me diz que você viu o colar sagrado da nossa família em volta do pescoço dela. Você sabia quem ela era, mas não a trouxe de volta imediatamente para nós. O coração de Teó afundou. Aquele era o momento. O ponto onde tudo daria errado. Eu ia trazer ela de volta pela manhã. Ela estava fraca demais para viajar de noite. Talvez, disse Cauã, sua voz caindo para um tom perigosamente baixo. Ou talvez você pensou em mantê-la como troféu, para negociar, para trocar por dinheiro, ou terras, ou passagem segura pelas nossas áreas. A acusação pairou no ar como fumaça de pólvora. Teó podia sentir o peso de 300 pares de olhos sobre ele. Guerreiros esperando um único sinal de seu cacique para transformar aquela conversa num massacre. E foi exatamente nesse momento que tudo começou a desmoronar. Porque lá atrás, na formação dos guerreiros, o Birajara Lança Quebrada deu mais um passo à frente. Sua voz cortou o ar como uma lâmina, gritando algo em tupinambá que fez vários guerreiros murmurarem em concordância. Cauã virou a cabeça ligeiramente, seus olhos encontrando os de Ubirajara. O desafio estava lançado. E agora, diante de 300 testemunhas, o cacique não poderia simplesmente ignorá-lo. Isso não é verdade, disse Teó, sua voz firme cortando através da tensão. Eu nunca quis nada de vocês. Eu só não podia ver uma criança sofrer daquele jeito. Foi então que o Birajara rompeu completamente a formação e marchou diretamente até onde Cauã e Teó estavam. Seu rosto estava contorcido numa máscara de raiva, cicatrizes antigas puxando sua boca num sorriso cruel. Ele falou em tupinambá, sua voz alta o suficiente para que todos ouvissem, apontando sua lança diretamente para o peito de Teó. Teó não precisava de tradução para entender. O Birajara estava exigindo sangue. Estava exigindo justiça da forma antiga, brutal e imediata. A resposta de Cauã foi calma, mas havia aço nela. Os dois homens se encararam, cacique contra guerreiro, autoridade contra raiva alimentada por décadas de injustiças sofridas. E menina se apertou contra o lado de Teó, tremendo visivelmente. Outros guerreiros começaram a se movimentar. Alguns davam passos em direção a Ubirajara, claramente apoiando seu desafio. Outros permaneciam leais ao cacique, mas suas expressões mostravam dúvida. A disciplina cuidadosa que havia marcado a chegada deles estava começando a se fraturar, e Teó percebeu que estava testemunhando algo que poderia dividir a tribo inteira.
Ubirajara apontou sua lança para Teó e gritou algo que fez vários guerreiros assentirem em concordância violenta. Então ele se virou para Cauã e falou novamente, desta vez com um tom que era inconfundivelmente um ultimato. O maxilar de Cauã se apertou. Quando ele respondeu, sua voz carregava o peso de um aviso final. Mas Ubirajara não estava recuando. Ele deu mais um passo à frente, perto o suficiente agora para que a ponta de sua lança quase tocasse o peito de Cauã. O desafio era cristalino. Seguir os velhos costumes de sangue por sangue, ou ser visto como fraco pelos guerreiros mais jovens que queriam vingança contra os brancos por gerações de opressão. O que ninguém esperava, nem Teó, nem Cauã, nem os 300 guerreiros, e certamente não Ubirajara. Era o que aconteceu a seguir. Porque aquela menina de 10 anos, ainda fraca da fome, ainda tremendo de medo, fez algo que nenhum guerreiro adulto ousaria fazer. Ela deu um passo entre os dois homens mais perigosos ali presentes. E suas próximas palavras estavam prestes a fazer algo impossível. Algo que mudaria não apenas o destino de Teó, mas o relacionamento entre duas culturas inteiras que estavam à beira da guerra total. A menina se posicionou entre Cauã e Ubirajara. Sua pequena figura ridiculamente frágil entre dois guerreiros que poderiam parti-la ao meio sem esforço. Mas havia algo em sua postura, queixo erguido, olhos firmes, uma determinação que transcendia sua idade, que fez até mesmo Ubirajara hesitar. Ela começou a falar em Tupinambá, sua jovem voz cortando a tensão como uma lâmina afiada. Rápido e apaixonado, cada palavra saindo com uma convicção que belava sua idade e fragilidade. Teó não entendia nada, mas podia ver o efeito que suas palavras estavam tendo. Guerreiros que momentos antes pareciam prontos para derramar sangue, agora tinham expressões de incerteza. Alguns baixaram ligeiramente suas armas. Ubirajara, que havia sido pura raiva encarnada, agora parecia confuso, quase perdido. Cauã traduziu em voz baixa, quase como se falasse consigo mesmo, mais alto o suficiente para Teó ouvir. Ela está contando a eles exatamente o que aconteceu. Como se perdeu na tempestade de areia há 4 dias. Como vagou pela caatinga sem comida nem água, cada passo mais difícil que o anterior, vendo a morte se aproximar. A menina continuou, apontando para Teó, depois para si mesma. Ela imitou beber água, comer, dormir. Seus gestos eram teatrais, dramáticos, pintando um quadro que transcendia as barreiras da língua. Agora ela está falando sobre a fotografia que você tem na sua casa. Cauã continuou traduzindo. E havia uma nota de surpresa genuína em sua voz. A foto da sua família perdida. Ela diz que viu a dor nos seus olhos quando você olhava para aquela imagem. Teó sentiu um nó apertado na garganta. A menina tinha visto a única fotografia que ele mantinha na casa. Sua esposa Helena e seu filho pequeno, Miguel, ambos levados por uma febre devastadora há 5 anos. A foto ficava sobre a mesa de madeira velha, cercada por flores de mandacaru secas que ele trocava religiosamente toda semana. Ela está dizendo que você a ajudou porque entende a perda. Cauã traduziu. E pela primeira vez, sua voz continha algo além de raiva ou desconfiança. Havia um tremor ali, uma emoção que o cacique estava claramente lutando para controlar. Que ela podia sentir que você conhecia a dor de perder alguém amado. A menina estava falando diretamente com Ubirajara agora, se aproximando dele sem nenhum medo. Sua voz tinha mudado. Não era mais defensiva, mas desafiadora. Ela fez uma pergunta direta, apontando para ele. E Teó captou uma palavra que reconheceu. Curumim. A palavra Tupinambá para a criança. Ela está perguntando se ele tem filhos, Cauã traduziu. E havia algo como admiração crescendo em sua voz. Ela está perguntando o que ele gostaria que um estranho fizesse se o filho dele estivesse morrendo de fome na floresta, sozinho e assustado. A lança de Ubirajara caiu ligeiramente, a ponta baixando em direção ao chão. Por um momento, algo cruzou seu rosto.
Uma lembrança, talvez, ou um lampejo de humanidade que a raiva havia enterrado. Mas a menina não tinha terminado. Ela se virou para os outros guerreiros, sua voz ficando mais alta, mais urgente, mais apaixonada. Ela estava falando para todos agora, e Teó podia ver o efeito ondulando pela multidão como pedras jogadas num lago. Rostos duros começavam a suavizar, armas sendo abaixadas apenas um pouco, mas o suficiente para notar. Ela está dizendo que julgar você por sua bondade nos tornaria não melhores que os poceiros que matam sem fazer perguntas. Cauã traduziu, e sua voz agora estava carregada de algo que soava perigosamente como orgulho paterno. Ela está dizendo que se punirmos a misericórdia, nos tornaremos exatamente os monstros que o homem branco acredita que somos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. 300 guerreiros completamente imóveis, processando as palavras de uma menina de 10 anos, que acabara de desafiar séculos de tradições de vingança e retribuição. Mas o que aconteceria a seguir ninguém esperava. Nem mesmo Cauã, que conhecia seu povo melhor que qualquer um. Porque o Birajara Lança Quebrada estava prestes a fazer algo que mudaria tudo. Algo que provaria que, às vezes, a sabedoria vem dos lugares mais improváveis. Finalmente, o Birajara falou, sua voz mal audível depois dos gritos anteriores. Ele colocou a lança completamente no chão. Um gesto de rendição que fez vários guerreiros murmurarem surpresos. As palavras que saíram de sua boca eram lentas, medidas, carregadas de uma emoção profunda. Ele diz, Cauã traduziu devagar, besando cada palavra, que talvez os espíritos enviaram um professor disfarçado de inimigo. Que talvez a sabedoria às vezes vem das vozes mais jovens, quando os mais velhos estão cegos de tanta raiva acumulada. Teó sentiu algo mudar no ar ao redor deles. A tensão não tinha desaparecido completamente, mas havia se transformado em outra coisa. Incerteza, talvez, ou o começo frágil de uma compreensão mútua. Cauã olhou para Teó por um longo momento, estudando seu rosto como se tentasse ler sua alma. Então ele se virou para os anciãos guerreiros, que estavam observando tudo em silêncio desde o início. Homens mais velhos cuja aprovação era necessária para qualquer decisão importante. Um deles, um homem muito velho, com cabelos completamente brancos e cicatrizes que cobriam metade de seu rosto, deu um passo à frente. Quando ele falou, sua voz era surpreendentemente forte para alguém de sua idade. Ele falou diretamente para Cauã, e o cacique assentiu várias vezes. O ancião Potira acabou de propor algo. Cauã disse, virando-se para Teó. Ele diz que você provou algo esta noite. Não apenas que você salvou minha filha, mas que você a respeitou o suficiente para trazê-la de volta, mesmo arriscando sua própria vida. Cauã fez uma pausa, e quando continuou, havia algo em sua voz que Teó nunca esperou ouvir. Respeito. Ele propõe que você receba passagem segura de volta à sua terra. Mas mais do que isso, ele propõe que você receba a proteção de nossa tribo. Qualquer tupinambá que prejudicar você ou sua propriedade responderá a este conselho. Teó mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eu não sei o que dizer. O ancião Potira falou novamente, desta vez diretamente para Teó, embora soubesse que ele não entenderia sem tradução. Sua voz era grave, mas havia uma gentileza nela que contrastava com a dureza de seu rosto marcado pela guerra. Ele diz que há uma condição. Cauã traduziu. Você deve prometer que se algum de nosso povo vier a você em necessidade, faminto, ferido ou perdido, você lhes mostrará a mesma bondade que você mostrou à minha filha. Eu prometo, disse Teó sem hesitar. Com todo meu coração, eu prometo. O que aconteceu a seguir surpreendeu a todos. A menina, Yara, como Teó descobriria mais tarde que era seu nome, correu para ele e o abraçou apertado. Ela falou em português quebrado pela primeira vez, palavras que ela havia praticado com as mulheres da aldeia durante a viagem. Obrigada por me salvar.
Agora eu salvo você, mas nem tudo estava resolvido. Porque enquanto Cauã e os anciãos estavam concordando em dar proteção a Teó, havia algo que ninguém ali sabia. Algo que estava acontecendo naquele exato momento, a apenas alguns quilômetros de distância. O sargento Rivaldo tinha voltado da cidade com reforços, 20 homens armados que não tinham ouvido sobre a resolução pacífica. Eles estavam cavalgando em direção à aldeia Tupinambá naquele momento, prontos para resgatar Teó de uma situação que eles assumiam ser um sequestro. E se eles chegassem atirando, todo o progresso que tinha sido feito naquela noite seria destruído num piscar de olhos. Cauã estava prestes a falar novamente quando um jovem guerreiro veio correndo da direção da trilha que levava à aldeia. Ele gritou algo em Tupinambá, apontando para o oeste. Imediatamente, todos os guerreiros ficaram tensos, suas mãos indo para suas armas. O que foi? Teó perguntou, seu coração acelerando. Homens armados se aproximando, Cauã disse, sua voz ficando fria novamente. 20, talvez mais. Vindos da direção de Petrolina. Teó entendeu imediatamente. O sargento Rivaldo tinha cumprido sua palavra de alertar a cidade, mas aqueles homens não sabiam que a situação havia sido resolvida. Eles vinham esperando uma guerra. Eu preciso ir até eles, Teó disse rapidamente. Eu posso explicar o que aconteceu. Eu posso impedir que eles ataquem. Cauã estudou seu rosto por um momento. E se eles não acreditarem em você? E se eles pensarem que você foi coagido a dizer essas coisas? Então eu vou ter que convencê-los, Teó respondeu. Porque se houver violência aqui esta noite, tudo que sua filha disse, tudo que conseguimos, vai ser perdido, o Birajara falou, sua voz ainda áspera, mas sem a raiva anterior. Cauã traduziu. Ele diz que você é corajoso ou louco. Ele ainda não decidiu qual. Talvez os dois, Teó disse com um sorriso nervoso. Cauã assentiu lentamente. Então você irá, mas você não irá sozinho. O Birajara irá com você e minha filha também. Por quê? Teó perguntou. Porque se há uma coisa que mesmo os homens mais violentos respeitam, é uma criança. Cauã explicou. E se eles virem minha filha viva e bem ao seu lado, falando em sua defesa, talvez acreditem que você está dizendo a verdade. O que Teó não sabia era que entre aqueles 20 homens armados que se aproximavam estava alguém de seu passado. Alguém que tinha suas próprias razões para odiar os Tupinambá. Alguém que não seria convencido por palavras ou promessas. E esse homem estava prestes a forçar Teó a fazer uma escolha que definiria quem ele realmente era. Um homem de paz ou um homem de guerra. A cavalgada em direção aos homens armados foi tensa. Teó ia na frente, com Yara montada com ele no mesmo cavalo. O Birajara cavalgava ao lado, sua mão nunca se afastando de sua lança. Atrás deles, a uma distância segura, vinham mais 20 guerreiros Tupinambá, prontos para intervir se as coisas dessem errado. Eles encontraram o grupo de colonos a cerca de 3 quilômetros da aldeia. 20 homens, a maioria deles fazendeiros locais que Teó reconheceu, todos armados com rifles e espingardas. O sargento Rivaldo estava na frente, e ao vê-lo, Teó levantou a mão em sinal de paz. Rivaldo, não atirem! Tá tudo resolvido. Teó gritou. Os homens pararam confusos. Rivaldo esporeou seu cavalo para frente, seus olhos indo de Teó para Yara e depois para o Birajara com desconfiança. Teó? Você tá bem? Essa é a menina? Sim, eu tô bem. Ela tá bem. Tudo foi um grande mal-entendido. Teó começou a explicar. Eu a encontrei perdida e com fome. Eu ajudei ela. Quando o pai dela veio me buscar, a gente conversou e resolveu tudo pacificamente. Conversou. Uma voz áspera veio de trás de Rivaldo. Você conversou com os selvagens? Um homem grande saiu da formação. Teó o reconheceu imediatamente. Era Donato Ferreira, um dos irmãos Alcântara, que havia fugido para Recife depois do incidente no ano anterior. Aparentemente ele tinha voltado. Donato, Teó disse calmamente. Não precisa haver violência aqui. Não precisa? Donato cuspiu no chão. Esses animais mataram meu irmão. E você tá aí cavalgando com eles como se fossem seus amigos?
Seu irmão matou um deles primeiro, Teó respondeu, mantendo sua voz firme. E você sabe disso? Donato levantou seu rifle. Você virou traidor, Teó. Você tá do lado deles agora? A tensão explodiu. Vários homens levantaram suas armas. Atrás de Teó, ele podia ouvir os guerreiros Tupinambá se movendo, preparando-se para defender se necessário. Yara falou de repente, sua voz pequena mas clara. Por favor, não machuca ele. Ele me salvou. Ele é bom. Donato olhou para a menina e por um momento algo mudou em seu rosto. Mas então a raiva voltou, mais forte. Uma criança indígena não vale a vida do meu irmão, ele disse. E Teó viu seu dedo começar a apertar o gatilho. O que Teó fez a seguir foi puro instinto. Ele pulou do cavalo, colocando-se entre Donato e Yara. Se você quer atirar em alguém, ele disse calmamente, atire em mim. Mas você não vai machucar essa criança. E foi naquele momento, com Teó plantado entre uma bala e uma criança inocente, que algo extraordinário aconteceu. Algo que ninguém ali jamais esqueceria. Porque Ubirajara Lança Quebrada, o guerreiro que havia exigido o sangue de Teó apenas horas antes, fez algo que ninguém esperava. Ele desmontou de seu cavalo e veio ficar ao lado de Teó, colocando-se também entre as armas e a criança. E sua próxima ação provaria que, às vezes, os maiores inimigos podem se tornar os aliados mais improváveis. Ubirajara olhou diretamente para Donato e falou em português quebrado, cada palavra custando um esforço visível. Você mata. Ele. Você mata. Eu também. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Rivaldo olhou de Teó para Ubirajara e de volta, claramente tentando processar o que estava vendo. Outros homens no grupo começaram a baixar suas armas, confusos pela aliança impossível diante deles. Você vê isso, Donato? Teó disse calmamente. Este homem tinha todo motivo para me matar. Mais motivos que você, talvez. Mas ele escolheu a paz. Ele escolheu proteger uma criança em vez de buscar vingança. Você consegue fazer o mesmo? Por um longo momento, Donato não se moveu. Seu rifle ainda apontado, seu dedo ainda no gatilho. Todos prenderam a respiração. Então, lentamente, muito lentamente, Donato abaixou a arma. Você é louco, Teó, ele disse, sua voz quebrando. Ou talvez seja o único são entre nós. Ele virou seu cavalo e começou a cavalgar de volta em direção à Petrolina. Vários outros homens o seguiram. Mas muitos permaneceram, incluindo Rivaldo, que desmontou e caminhou em direção a Teó. Eu não sei o que aconteceu aqui esta noite, o sargento disse, balançando a cabeça. Mas parece que você fez algo que ninguém mais conseguiu. Você trouxe paz, mesmo que seja só por um dia. Teó olhou para Ubirajara, que assentiu uma vez em reconhecimento. Depois, olhou para Yara, que sorria apesar das lágrimas em seus olhos. E finalmente olhou para os guerreiros Tupinambá atrás dele e os colonos à sua frente, e viu algo que ele nunca pensou que veria: o começo da compreensão. Não é só por um dia, Teó disse suavemente. É o começo de algo maior. 3 anos se passaram desde aquela noite tensa na caatinga de Petrolina. A fazenda de Teó se tornou algo único em toda a região. Um território neutro onde Tupinambá e colonos podiam se encontrar com segurança. Todo mês, no dia da lua cheia, acontecia um mercado onde ambos os povos trocavam bens, conhecimentos e, mais importante, histórias. Yara cresceu e se tornou fluente em português. Ela agora servia como tradutora e mediadora entre as tribos e os colonos, resolvendo disputas antes que se tornassem conflitos. Sua coragem naquela noite, aos 10 anos de idade, tinha se transformado em sabedoria, além de seus anos. Ubirajara nunca se tornou exatamente amigo de Teó, mas os dois homens desenvolveram um respeito mútuo profundo. O guerreiro ensinou Teó sobre plantas medicinais da caatinga e técnicas de rastreamento. Em troca, Teó ensinou o filho de Ubirajara, Jacira, a ler e escrever em português, habilidades que o menino usaria mais tarde para ajudar sua tribo a navegar pelos complexos sistemas
burocráticos do governo. O acordo de paz que começou naquela noite não acabou com todos os conflitos. Ainda havia tensões, ainda havia desconfiança de ambos os lados. Mas algo fundamental havia mudado. Ambas as culturas tinham visto que a outra era capaz de misericórdia, de perdão, de colocar a vida de uma criança acima do desejo de vingança. Donato Ferreira nunca voltou para a região. Alguns diziam que ele havia seguido para o sul, ainda carregando sua raiva. Outros diziam que ele tinha encontrado paz de outra forma. Theo às vezes pensava nele, imaginando se o homem algum dia entenderia que abaixar aquele rifle tinha sido o ato mais corajoso de sua vida. Cauã. Águia de Fogo viveu mais 15 anos, liderando sua tribo com sabedoria crescente até sua morte natural. Em seu leito de morte, ele chamou Teó e lhe deu um presente: o colar cerimonial que sua filha estava usando naquela noite fatídica. Para que você sempre se lembre, o cacique disse com voz fraca, que às vezes os maiores presentes vêm disfarçados das piores crises. Teó nunca ficou rico, nunca se tornou famoso além dos limites de Petrolina e das aldeias próximas. Mas viveu o resto de sua vida sabendo que tinha feito algo que poucos homens conseguem. Ele tinha escolhido a compaixão quando teria sido mais fácil escolher o ódio. Ele tinha arriscado tudo para salvar uma criança e, ao fazer isso, tinha salvado muito mais. Ele viveu até os 81 anos, morrendo pacificamente em sua rede, cercado por amigos de ambas as culturas, colonos e Tupinambá lado a lado, unidos na tristeza de perder um homem que havia construído pontes onde outros construíam muros. Yara, agora uma mulher de 40 e tantos anos, falou em seu funeral. Ela contou a história daquela noite para a nova geração que não tinha vivido aqueles tempos sombrios. Ela contou como um simples ato de bondade. Alimentar uma criança faminta tinha mudado o curso de centenas de vidas. Meu povo tem um ditado, ela disse, alternando entre Tupinambá e português para que todos pudessem entender. Dizemos que uma única árvore não faz uma floresta. Mas uma única semente plantada no solo certo pode se tornar uma árvore que espalha suas sementes e eventualmente cria uma floresta inteira. Ela olhou para o túmulo simples onde Teó seria enterrado, flores de mandacaru já cobrindo a terra. Teodoro Cavalcante foi essa semente. E nós somos a floresta que cresceu de sua bondade. Se você gostou da história, se inscreva no canal. Amanhã terá outra história surpreendente e emocionante que vai te ensinar algo. Escreva nos comentários de onde você está assistindo e deixe o seu like. Até mais!